Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui na nossa quarta-feira sagrada com mais uma edição do nosso Círculo de Leitura e Cultura Científica, que é um projeto de extensão realizado pelo Instituto Federal de Brasília, no campus Recanto das Emas, em que a gente se reúne aí para ler e comentar textos de ficção científica. E nesse texto que a gente está comentando hoje, e que a gente já comentou também uma parte no outro encontro anterior, no último encontro, a gente está falando também da adaptação cinematográfica, né? Do texto Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que no cinema sua adaptação chama Blade Runner, né? Um clássico da ficção científica. A gente está aqui hoje para conversar com a gente com o professor Vinícius Fernandes Gonçalves, que é meu colega, amigo lá do Instituto Federal de Brasília. O professor Vinícius, ele é bacharel em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, com habilitação em audiovisual, e é mestre em arte também pela UNB, né? E é professor do curso de produção em áudio e vídeo do Instituto Federal de Brasília. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Boa tarde, Kaiser, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos e todas, né? Eu gostaria de cumprimentar os colegas, as colegas do Círculo de Leitura Científica, dizer que estou muito honrado com o convite para participar da conversa de hoje. Sempre que posso, eu acompanho, né, as transmissões do Círculo. Nessa temporada eu consegui ler alguns textos propostos, né, Otávia Butler, José J. Veiga, e foi ótimo, assim, fazer essa leitura conjunta. Particularmente não conheço muito, né, literatura de ficção científica. Então, o Círculo, assim, tem sido para mim uma oportunidade interessante, né, de me aproximar e conhecer um pouco desse gênero literário, de forma que eu agradeço também pela contribuição, né, que os debates têm trazido aí. Vinícius, a gente que agradece a sua presença, e a gente tem aqui também com a gente o professor Bruno Tardim, que é fixo aqui do nosso projeto, né, professor de português e literatura e também de inglês no Instituto Federal de Brasília. E no backstage, como sempre, a professora Gaia, que faz a nossa transmissão. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Bom estar de volta aqui para a gente falar desse texto, tanto literário quanto fílmico, aí, tão rico, que é o texto sobre o Blade Runner, né? E eu já dou boas-vindas também à Gaia, que está aí possibilitando essa interação aqui virtual. Antes de te passar a palavra, Vinícius, vou só dar uma introduçãozinha aqui ao pessoal sobre a obra, né? Então, transmitir aqui um pouquinho. O texto, então, que a gente está falando é um livro, né, um romance de ficção científica chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né? A tradução do título é esse. Um livro publicado em 1968, né, em plena Guerra Fria, ali, por um escritor americano, o Philip K. Dick, que é um escritor que nós já lemos outros trabalhos dele aqui no Círculo de Leitura. E ele tem vários contos adaptados aí para cinema, para TV, para séries, né? Então, um autor de ficção científica que, por algum motivo, o pessoal gostou muito de adaptá-lo para o cinema. E eu posso estar enganado, mas até onde eu pesquisei, Blade Runner seria a primeira adaptação de um livro, né? Então, é a adaptação desse livro que recebeu o nome de Blade Runner aí no filme. Falar um pouquinho do escritor, né? Um escritor nascido aí em Chicago, em 1928, então que ele vai crescer vendo aí a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria se desenvolvendo, né? E ele vai falecer em 1982, em março de 82, alguns meses antes do lançamento de Blade Runner no cinema, que foi em junho ou julho de 82, né? Por acaso, poucos dias antes ou depois, pelo menos, do meu nascimento, o lançamento do filme. E tem algumas obras aí interessantes do Philip K. Dick, mais famosos, né?
O Homem do Castelo Alto, de 63, que foi recentemente adaptado como série de TV, uma ficção distópica aí que toca temas sociais, né? Lembramos para você A Preço de Atacado, de 1966, que nós já lemos aqui no Círculo de Leitura e foi adaptado para o cinema como O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, né? Ali em 89 ou 1990, por aí. O texto que nós estamos falando agora, né, Andróide com Ovelhas Elétricas, que virou Blade Runner, e alguns outros aí, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu li um pouco sobre o autor, eu estou lendo a biografia dele, é que ele foi extremamente influenciado pela filosofia de Platão, e na leitura que ele fazia da filosofia, ele chegou à conclusão de que é impossível a gente confirmar o que é real ou não no nosso mundo, impossível até confirmar se esse mundo em que nós achamos que vivemos é real ou não. Isso é a leitura do escritor, pelo que ele dizia ali em entrevistas e alguns textos até. Né? Philip K. Dick, então, precursor da Matrix, né, Kaiser? Praticamente, né? Precursor de Matrix, né? Essa ideia de que... e na obra dele vai estar sempre essa discussão, né? O que é real, né? E o que não é, e como definir isso. Em 1982, a gente teve aí o lançamento, então, da primeira adaptação cinematográfica de uma obra do Philip K. Dick, que é o Blade Runner, dirigido pelo Ridley Scott, que também dirigiu aí Alien e outros filmes de ficção científica, Prometheus. E teve o sensacional Harrison Ford, né, interpretando ali o personagem principal, depois de ter feito já Guerra nas Estrelas, né? Bom, então isso foi só para falar um pouquinho sobre o livro e o filme, né, no contexto, e eu vou passar então para o professor Vinícius fazer os comentários iniciais dele. Opa. Obrigado, Kaiser. Na música, quando a gente vai tocar a peça pela primeira vez, sem conhecer, né, a gente chama de leitura à primeira vista. Esse texto, esse filme, para mim, essa conversa hoje vai ser uma conversa à primeira vista, digamos assim. Tive contato com a obra, com as duas obras, né, semana passada, exatamente aqui para o CIP. Então, para aqueles leitores e para os cinéfilos que conhecem mais profundamente, fique à vontade também para ponderar, né, algumas coisas que eu trouxer, ou me relembrar de algum aspecto, enfim, fazer leituras também complementares e divergentes, tá bom? Vinícius, só vou lembrar para o pessoal que está assistindo que eles podem deixar perguntas, comentários aqui no chat do vídeo, depois a gente vai ler e tentar discutir. Maravilha. Mas, apesar de não ter uma pesquisa dedicada, né, ao tema da adaptação literária, esse assunto me interessa bastante. Informalmente, sempre que possível, eu busco fazer esse exercício de conhecer obras literárias e buscar suas adaptações cinematográficas posteriormente, para tentar entender um pouco, né, as escolhas, os percursos construídos nesse trânsito entre linguagens. Eu percebo que esse assunto, por vezes, desperta paixões, discussões acaloradas, sobretudo por parte daqueles que são fãs de uma obra literária, e ao se depararem com uma adaptação cinematográfica, se sentem um pouco desapontados, né, por determinadas releituras parciais, né, entre aspas, ou infidelidades narrativas, também entre aspas. Mas a adaptação literária, ela lida com uma série de questões, né, que me fazem pensá-la necessariamente a partir de uma ideia de recriação. Nesse sentido, a literatura de ficção científica coloca uma questão importante já de partida. As formas de romper com o realismo na linguagem literária e cinematográfica, elas se apresentam de maneira bastante distintas, né? Uma imagem criada em um discurso literário pode não ter, digamos assim, aderência à linguagem audiovisual. As linguagens possuem gramáticas próprias, né, com seus pontos de encontro e desencontro. Então, eu acho que a adaptação lida um pouco com isso. Será que a linguagem empregada literariamente vai ter aderência à linguagem audiovisual? Como adaptar, né? Como traduzir?
Vocês já perceberam que uma característica relativamente recorrente de obras cinematográficas adaptadas da literatura é o uso da narração em off, né? Aquela voz desencarnada que surge no filme e você não vê ou não reconhece exatamente a fonte. Essa é uma ferramenta recorrente porque ela replica na linguagem audiovisual uma ferramenta da linguagem literária. A voz de um narrador onisciente ou ainda a consciência da personagem, aquilo que ela fala para si ou consigo mesmo. Outra característica recorrente de obras adaptadas é iniciar a narrativa cinematográfica com letreiros que apresentam um contexto, como é o caso da adaptação que a gente está se referindo aqui. Apresenta um contexto, uma premissa, como se ali, naquele momento, né, antes do filme iniciar propriamente dito, é como se ali fosse selado um tema literário, tá? A voz de um narrador onisciente, ou ainda... Seguindo. Como se ali, né, naquele momento dos letreiros, tivesse selado um pacto com o espectador e esses letreiros dão para ele as chaves de acesso para aquele universo em que ele está prestes a vagar, né? Então, mas para além dessas características recorrentes que eu citei aqui, que estão longe de representarem uma fórmula, quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de recriar contextos, recriar símbolos, metáforas, enredos, diálogos, estruturas narrativas, ambiências. E essa recriação se dá a partir de um guia, que é o texto literário, né? Primeiramente transformado em roteiro cinematográfico e posteriormente encenado em uma estrutura de atos, cenas, sequências e planos, né? Quando eu assisto uma obra adaptada de um texto literário que eu conheço, eu assisto não somente em busca das literalidades, né, que a gente conversava antes de entrar ao vivo aqui, né, aquilo que parece que é transposto, né, de maneira tão transparente, né, de maneira tão direta, mas eu também busco aquilo que é criado para trazer certa convergência simbólica entre as obras. E às vezes essa convergência simbólica representa uma divergência de acontecimentos, de situações, de espaços, de gestos, as traições literárias, narrativas que eu estava me referindo há pouco. Eu acho muito interessante observar a gênese, né, a criação de uma obra a partir de outra obra. Para mim, em suma, adaptação é isso, né? Ter como ponto de partida uma outra obra e colocar isso deliberadamente em diálogo, né, ao criar uma obra numa linguagem distinta. Eu acredito que nessas supostas divergências residem pistas sobre um processo criativo, narrativo de seus autores, autoras, idealizadores. Então, quando eu faço esse exercício de ler um livro, né, e ver sua adaptação literária, eu estou em busca de pistas sobre o processo criativo. O que ficou? Que pistas eu consigo ter, né, desse percurso, dessas escolhas, né? Isso eu acho interessantíssimo, esse tipo de comparação ou de mergulho, né? Ser encenado, assim, colocar um texto para ser encenado não é uma preocupação do texto literário, né? Ser posto em cena, né? O universo narrativo da literatura ele é construído na imaginação do leitor, a partir da interação com o texto, diferentemente da obra cinematográfica. Talvez se dê de maneira mais próxima da arquitetura, de imaginar, projetar e materializar o espaço. E esse aspecto de concretude, material, espacial, para mim é um ponto-chave na adaptação do texto literário para o cinema. A pergunta que a gente pode se fazer a partir da intenção de adaptar uma obra literária para o audiovisual, basicamente, algumas perguntas são: como concretizar, fora da imaginação, as imagens sugeridas pelo texto? Ou, em outras palavras, né, como colocar um livro em cena? Então, eu acho que diante disso, essa pequena introdução, provocação inicial, eu acho que a gente pode tentar fazer um exercício conjunto, né, trazendo aqui aspectos que nos chamaram a atenção no texto literário, na obra cinematográfica, seja pela sua convergência ou divergência. E eu acho que alguns aspectos que a gente pode observar, né? A narrativa em si, sua estrutura, seu gênero, contexto em que se passa a obra, a história, né, ou seja, seu espaço-tempo, os personagens, seus aspectos físicos e emocionais, a dramaturgia, ou seja, a interpretação, a encenação dos personagens, e toda aquela gama de elementos
né, da gramática audiovisual, imagem, som, cenografia, figurino, diálogos, músicas, efeitos. Então, para um comentário inicial, né, antes de devolver a palavra, gostaria de passar por algumas coisas que me chamaram a atenção, né, nessa leitura conjunta aí, né, tanto do filme quanto do livro. A primeira delas é o enredo em si, né? O livro, né, trata sobre a história de um detetive, um futuro sombrio, um universo de cinismo, onde não há esperança para ninguém, como é descrito na apresentação. Gostei muito dessa forma de descrever, em que o governo encoraja a população a emigrar para colônias fora da Terra, visando preservar a raça humana dos efeitos nocivos da poeira radiativa, consequência de uma guerra nuclear. Então, quem não pode sair da Terra, né, e emigrar para esses planetas colônia, eles acabam por ter a saúde degenerada pela poluição. E nesse contexto, um caçador de androides, um caçador de cabeças a prêmio, né, que recebe para matar, recebe a incumbência de perseguir 6 androides evadidos, né, que fugiram dos seus planetas colônia e voltaram para a Terra, né, matando os seus donos. Eles são replicantes, eles são duplos, né, eles são feitos para serem escravizados, para trabalhar no lugar dos seus originais. E aí a história gira em torno disso. Já no filme, isso, né, você lê o livro, você cria uma série de imagens na sua cabeça, constrói, né, aquele universo todo a partir de várias pistas que vão sendo dadas, né, objetos, comportamentos, ambientes, ruídos, né, descrições, né. Você vai se munindo daquilo para construir um universo, né, imaginar aquele espaço e ter aquele espaço seu, né. O livro ele traz muito isso, assim, você constrói a partir daquilo um universo que ele é seu, né? Tá na sua cabeça ali, você imaginou coisas de uma maneira ou de outra. Já o filme ele traz, né? No sentido de enredo, ele se passa numa cidade, numa Los Angeles, né? Assim como o livro, mas meio decadente, um quê futurista, né? Decaída com a poluição, consumo exacerbado, uma consequente busca de novas formas de colonização em outros planetas, para qual as pessoas são convidadas a se aventurarem em face do colapso da civilização, né? Então, o filme ele centra a sua narrativa na perseguição desse caçador profissional a um grupo de androides evadidos de uma colônia fora da Terra. A princípio, enredos, né, muito próximos. Considero que é uma adaptação relativamente fiel. Só que aí a gente vai percebendo, né, ao longo da experiência fílmica, que tipo de abordagem foi sendo dada para esse universo, o que foi sendo priorizado, né? O que foi sendo em detrimento de outras coisas, ou que tipo de enfoque que iluminação foi sendo jogada ali nesse universo tão amplo e rico, né? O que foi sendo suprimido. E aí é aí que reside, eu acho, o cerne aqui do nosso exercício. Então, assim, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção em termos de divergência é a presença dos animais, né? No livro e no filme, eu considerei que elas são de maneira bastante distinta, né? A presença dos animais. Em que sentido, né? No livro, assim, possuir um animal um símbolo de status, sobretudo se ele for raro. Quem não pode possuir um animal de verdade opta por animais sintéticos. Esse é um aspecto central da trama, inclusive representa a premissa do personagem principal. Ele caça androides na esperança de comprar um animal orgânico com o dia da recompensa, já que sua ovelha é sintética, né? Sua ovelha é elétrica. Isso está no título, né? Androides sonham com ovelhas elétricas. Então, o livro descreve-se da seguinte forma: não ter um animal para cuidar é considerado imoral e antipático. Ao mesmo tempo que ter um animal alivia a depressão. Eu separei até um fragmento aqui. A evidente vantagem do bode, explicou o vendedor, é que pode ser ensinado a dar cabeçadas naqueles que queiram roubá-lo. Ou uma outra passagem. Nunca encontrei um animal vivo, selvagem. Deve ser uma experiência fantástica olhar para baixo e ver uma coisa viva correndo pelo chão. Essa questão dos animais
ela vai estar presente, né, no filme também, mas a abordagem vai ser um pouco distinta, né? Eu acho que os animais no livro, no filme, eles têm um espaço mais tangente à narrativa, né? Ela é centrada em outros aspectos, como o dilema do personagem principal, o caçador de androides, se sentir atraído por uma replicante, tal. E os animais eles vão surgindo ali nas fotografias que o chefe ostenta em seu escritório, surgem dobraduras de origami com algumas formas, o dono da empresa tem uma coruja, né? A gente vê uma avestruz na feira, mas isso surge de uma forma mais tímida, né, do que no filme. O filme, desculpa, isso surge no filme de uma forma mais tímida do que no livro, né? E eu queria saber se vocês perceberam isso e tal, se vocês concordam com essa percepção e se foi para vocês um ponto de interesse, sabe, essa relação dos humanos com os animais, que no livro é tão forte a ponto de estar no título, a ponto de estar na epígrafe. A epígrafe é uma espécie de epitáfio, né, de uma tartaruga, de um jabuti, e no livro, no filme, isso vai ocupando um lugar um pouco mais tangente, o que me faz pensar, né, os motivos dessa escolha, né, se isso tem a ver com isso que eu estava falando sobre a aderência à linguagem audiovisual, esse tipo de metáfora, como isso seria uma cena, né, super emblemática, algumas cenas emblemáticas, né, como quando o personagem acha o sapo, ou quando acontece uma coisa tipo uma mutilação de uma aranha. Que sentido teria isso numa tela, né? Isso teria o mesmo impacto, a mesma contundência? Então, isso assim, de cara, me chamou a atenção, sabe? Vendo o filme, eu ficava assim, olha, onde estão os animais, né? Primeiro eu perguntar. Depois, no segundo momento, eu comecei a me perguntar assim, não, entendo as escolhas, estou vendo eles de maneira mais tangente. Quais são os motivos, né? E aí, acho que aí a gente consegue... Eu fui tentando estabelecer esses paralelos, eu lembro de ter várias anotações em relação ao livro. Toda vez que surge um animal, eu anotava, porque surge com muito vigor, né, na narrativa, é muito interessante. Todas as vezes que eles são mencionados, né, o lugar que eles ocupam. E o livro não é exatamente um romance, né? O filme, ele tem traços, né? Ele caminha um pouco mais para isso, para uma trajetória centrada no personagem principal e esse dilema, né, de sentir empatia ou até mesmo interesse ou paixão por um robô, isso tem mais força, né, do que como eu vejo, né, como vai aparecendo na narrativa literária. Então, outra coisa que eu poderia... Enfim, estou falando no sentido de divergência, né, de que no livro é de uma forma, no filme é de outra. Uma coisa, Vinícius. Claro. E que eu não sei como é que se você leu o primeiro livro e depois viu o filme, não sei se foi essa a sua trajetória aí com a obra. Foi nessa ordem. A minha foi o contrário, né? Eu estava comentando com você, eu vi esse filme quando eu ainda era criança, né? Depois eu revi várias e várias vezes, eu nem sei quantas vezes já vi esse filme, mas talvez esse tenha sido o primeiro filme de ficção científica que eu vi na vida, assim, sem dúvida se foi esse ou se foi Alien, por acaso é o mesmo diretor, né? Mas eu vi primeiro o filme várias vezes antes de ler o livro que eu fui ler agora um mês atrás, né? Então eu tive uma experiência diferente com a questão dos animais, que você comentou. Quando eu via o filme antes, para mim, não dava importância aquilo. Às vezes, o avestruz que você falou, né? Depois de ler o livro, eu fui rever mais uma vez o filme e aí eu reparei no avestruz passando, que era uma coisa que antes eu não lembrava de ver aquele avestruz. Os animais me pareciam algo um pouco gratuito ali, não via a relação, né? E quando você lê o livro, é que você entende que ali esses animais que estão aparecendo no filme estão fazendo uma referência a essa questão do livro, né?
daqui a pouco, não sei quando você achar que a gente pode até ler um trechinho que fala dos animais no livro, né? Para dar uma ambientação para quem está assistindo aí. Acho que já podemos. Tá, então vamos ler. Eu vou projetar aqui o texto para o pessoal poder acompanhar. Então, olha, eu vou dar uma lida, né, para o pessoal acompanhar. Depois de um apressado café da manhã, ele subiu, o personagem principal, que é o caçador de androides, né? Ele subiu vestido para dar uma volta sem deixar de portar o modelo Ajax e de seu protetor genital de chumbo, né? Que era uma coisa que eles usavam para proteger da radiação. Até o passe no terraço coberto onde sua ovelha elétrica passava. Onde ela, sofisticado maquinário que era, costumava mascar um simulado contentamento, enganando os demais locatários do prédio. Muito verdadeiro, pensava Rick enquanto abria o portão de seu pequeno pasto e se aproximava de sua ovelha elétrica. Mas eu não posso emigrar, disse para si mesmo, por causa do meu trabalho. O proprietário do pasto adjacente, Bill Barbour, seu vizinho de condapto, lhe acenou. Como Rick, ele havia parado no caminho para dar uma checada em seu animal. Minha égua, Barbour declarou radiante, está grávida. Apontou sua grande Parcheron ali parada, encarando com uma expressão vazia o espaço. O que acha disso? Acho que em breve você terá 2 cavalos, disse Rick. Ele havia chegado junto de sua ovelha que permanecia ruminando, os olhos alertas fixos nele para ver se ele havia trazido flocos de aveia. A suposta ovelha escondia um circuito farejador de aveia. Ao sinal de cereais, convincentemente se empinaria e viria trotando devagar. Já pensou em vender sua égua? Perguntou Rick. A coisa que mais sonhava no mundo era ter um cavalo. De fato, qualquer animal. Ser dono de uma fraude era algo que ia gradualmente desmoralizando qualquer um. No entanto, do ponto de vista da sociedade, era necessário, dada a ausência de um artigo autêntico. Portanto, ele não tinha escolha a não ser ir em frente, mesmo que ele próprio não se importasse. Havia sua mulher, e Iran se importava, e muito. Barbour disse, seria imoral vender minha égua. Venda seu potro, então. Ter 2 animais é mais imoral do que não ter nenhum. Explorando os bolsos do casaco, Rick achou seu amarrotado e longamente estudado exemplar da edição de janeiro do catálogo da Sydney's Animais e Aves, né? E Aves Domésticas. Procurou no índice, buscou potros e achou o atual preço nacional. Posso comprar um potro Percheron da Sydney por $5.000, afirmou. Não pode, Barbour disse. Olhe para a lista de novo, o preço está em itálico. Quer dizer que eles não têm estoque, mas esse seria o preço se tivesse. Suponha, disse Rick, que eu te pagasse $5.000 em 10 meses, o preço cheio do catálogo. Consternado, Barbour disse, BK, você não entende nada de cavalo. Existe uma razão para qual um outro Percheron. Os Percheron simplesmente não mudam de mão. Eles são muito rápidos, mas tenho ajude faz 3 anos, desde então de qualidade. Para comprar, tive de voar até o Canadá e trouxe pessoalmente para ter certeza de que não seria roubado. Se você traz um animal como esse de qualquer lugar perto do Colorado ou de Wyoming, vão te matar para ficar com ele. Sabe por quê? Porque antes da Guerra Mundial, né, Guerra Mundial Terminus, existiam literalmente centenas. Mas, Rick interrompeu, o fato de você ter 2 cavalos e eu não ter nenhum viola toda a base teológica e a estrutura moral do mercerismo. Para a leitura por aqui, mas eu acho que ela dá o tom de como a questão de ter um animal é central no livro, né? E isso é feito referência a todo momento e é uma das grandes motivações para o caçador de androides querer o seu prêmio pelas cabeças dos androides é ter dinheiro para comprar um animal verdadeiro, né? Ele tem um falso para que ninguém saiba que ele não tem um verdadeiro e é vergonhoso.
não ter um animal de verdade para cuidar, né? E isso tem uma ligação até com essa religião que aparece no livro, né? O mercerismo, que no filme não existe, né? Não aceita qualquer referência a isso, mas parece que no livro o grande objetivo de ter um animal real e cuidar dele é, de alguma forma, atender aos princípios morais dessa religião e talvez ter um pós-vida aí num paraíso, né? Em união com Deus, algo desse tipo, né? Então, acho muito interessante. Você quer comentar mais sobre isso, Vinícius? Só porque no trecho fala sobre esse catálogo Sidney, né, que no livro eles consultam obsessivamente, que é um catálogo que vem com o nome dos animais e o preço, e esse catálogo é meio, pelo que eu entendi, atualizado de forma não sei como, mas ao vivo, então, aliás, mensalmente, né, atualizado ali, a lista dos animais disponíveis, sempre aparece em itálico, os animais que não estão disponíveis para venda, e existe também todo um sistema de réplicas, né, com preços mais módicos, então representa um símbolo de status, né, quem pode ter um animal real, qual é o porte desse animal, é um rato, é um avestruz, ou é um bovino, né, um novilho, sei lá, e existe também aquelas pessoas que... Isso é uma coisa tão vexatória que quem tem animais elétricos não revela para seus próximos, ou porque não pega bem, né? Já é um símbolo de antipatia. E o que eu achei interessante é que mesmo as empresas que trabalham com a distribuição, com a confecção, ou com a manutenção de animais sintéticos, elétricos, eles se vestem, né, se comportam, e a fachada do caminhão, tudo, é como se eles fossem uma equipe de um hospital veterinário, né? Então, existe todo um sistema ali, né, de aparências, mesmo para quem possui animais sintéticos, para que as outras pessoas não saibam. Uma pessoa vai lá dar manutenção no seu animal, ela vai vestido de médico veterinário, né? Toda uma fachada, eu me lembrei disso, um trecho você... E a ponto de ter uma parte no livro em que um personagem tenta subornar, né, o caçador de androides oferecendo uma coruja, né? Quer dizer, não é dinheiro, né? É o animal, né? Que tentaram oferecer, subornar, dizendo que a coruja era verdadeira, depois revelam que não era, né? No filme aparece a coruja também. E aí o que você estava comentando, né? Com a intencionalidade, né, da retirada desses animais da adaptação cinematográfica, né? Me pareceu bastante proposital. Eles até mudam o título, né, para não fazer referência mais ao animal, né? E optam pelo enfoque na relação entre seres humanos e androides, né? E uma coisa que eu fiquei curioso para saber a sua opinião, Vinícius, você acha que essa mudança, né, desse elemento, né, retirada ou uma boa redução desse elemento do animal e demonstrar empatia com o animal que é feita na adaptação, muda o espírito do que o escritor pretendeu falar no livro? No filme é outra mensagem que está sendo passada a partir dessa alteração? Então, tem uma coisa que eu notei, que o cenário em si, entre o livro e o filme, eles são bastante distintos, né? Eu tenho uma citação aqui, né? Isso que eu estava falando de ler e construir, né, um universo na sua cabeça. Uma citação que me chamou muita atenção, né? No momento que eu estava lendo, que falava assim: o ar matutino radioativo, cinzento e com sol encoberto pelas nuvens que fere as narinas. Quem respira, funga a infecção da morte. Ele está sempre fazendo referência a uma espécie de poeira tóxica. E aí, já chego, tá na questão que você pôs. Compartilhar aqui uma... E aí isso me chamou muita atenção. Falei, bom, então, esse é um cenário, né, em que a narrativa se passa extremamente desolador, né, em que
a contaminação nuclear, né? Ela infertiliza as pessoas, ela causa degenerações cerebrais, as pessoas só não imigra quem não pode, né? Ou quem é impedido. Então, imaginava um cenário bastante árido, um sujeito, um dos personagens em algum momento desiste de limpar o óculos e vai ficando com uma crosta assim em frente aos seus olhos, né? Então, eu imaginei um cenário assim de devastação nuclear e fala sobre Que é uma metáfora maravilhosa essa do óculos, né? Ele não quer mais ver aquele mundo, né? Sim, sim. E aí, nesse cenário desolador, né, em que existe uma preocupação com o acúmulo de entulho, né, no mundo, porque o mundo virou uma espécie, a Terra virou uma espécie de depósito, né, das pessoas que correram e deixaram as coisas para trás em degradação. E aí esse foi o cenário que eu construí na minha cabeça, né? Quando a gente vai ver o filme, pedir licença para compartilhar aqui a tela, o espaço que se apresenta, não que ele seja exatamente convidativo, né, ou interessante, agradável, mas ele tem uma proposta diferente, né? O filme é um filme noturno que se passa com bastante chuva, né, em boa parte dele, mas né, quem respira funga, a infecção da morte, isso é substituído, né, por uma coisa, um futuro, né, tão devastador quanto, mas em alguma medida também ultra tecnológico, né, cheio de publicidade, carros voadores, numa construção mais ou menos, numa construção super neon, né? Então, esses universos são, já de ponto de partida, já causam um estranhamento, né? Me causam um choque, assim, quando eu olho e falo, bom, esse cenário, eu tinha imaginado algo pior, sabe? pro espaço em que o filme se passa, né? Opa, peraí. Confundi aqui. Eu deixo projetando, eu tiro, vou deixar um pouquinho. Então, eu fico me perguntando, né, nesse sentido, diante desse espaço construído, né, dessa opção que é feita por um futuro ultra tecnológico, por um cenário, claro, carros voadores também existem no livro, né? Mas esse cenário recheado de luminosidade, neon, publicidade, né? O que parece mais pertencente a esse universo, né? Animais orgânicos ou uma relação do ser humano muito próxima de um androide, a ponto de ter relações sexuais, sabe? Então, eu acho que essa escolha também de um futuro ultra tecnológico aponta talvez mais para isso, sabe? Para essa escolha em relação aos animais, né? No sentido de que quando você faz uma escolha de ambientação, né? Você está criando uma proposta, as coisas, né? Os elementos que vão fazer parte dali, eles têm que, de alguma maneira, ter sintonia. E eu acho que, se os animais surgissem com a força que tem no livro, nesse tipo de espaço, nessa narrativa, se tornariam coisas que entrariam em uma espécie de, talvez, uma competição de importância, né? Seriam muitas questões levantadas, como se a narrativa tivesse muitas janelas, e um filme, né, que tem duração de 2 horas, às vezes ele tem que fazer uma opção, né, sobretudo esse tipo de filme, né, um blockbuster, um filme caro, um filme monumental, fazer algumas escolhas no sentido de uma certa concisão narrativa, né, um certo sentido de, peraí, existe uma bifurcação, por onde vamos, né? E aí eu acho que essa escolha reflete um pouco isso, sabe? Foi a escolha de um futuro ultra tecnológico, né? Com LEDs e letreiros, muita publicidade, carros voadores, eles apontam para isso, para um afastamento, um tangenciamento dessa questão dos animais orgânicos, se é sintético, sabe? Eu entendo mais ou menos assim. Se perde a essência, né? Acho que se o filme a ponto de parecer outra coisa, eu não sei.
eu acredito que não necessariamente está perdendo a essência, mas é isso, é uma luz, né? Que é apontada para uma direção em detrimento de outra, sabe? Agora o que eu acho é que num cenário desse, a forma como o filme foi construído, ficaria muito estranho, né? Essa centralidade em torno, essa motivação, né? Em torno dos animais orgânicos. Você imagina um sujeito num espaço desse, voando sua nave, cheio de publicidades, muitas marcas aparecem, né? Uma crítica ao consumo muito forte, e a pessoa está, né, tipo assim, muito comovida por ter encontrado um animal vivo no chão, e parece que causaria uma esquizofrenia narrativa, né, a partir das escolhas que foram feitas para o filme. E se o Bruno quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu só queria complementar a questão dos animais que a gente tem discutido, porque eu sou como o Kaiser, meu primeiro contato foi com a peça cinematográfica e só depois com a obra literária. E, a princípio, eu achei interessante perceber justamente esse desaparecimento da polêmica em torno dos animais orgânicos, dos animais ciborgues, vamos dizer assim, né? Inorgânicos no filme, mas eu concordo com a observação que o Kaiser fez há pouco. Acho que a escolha que foi feita para a adaptação cinematográfica foi no sentido de se voltar para não vou falar as relações humanas, né? Porque nós temos os replicantes aí, os ditos androides, mas para as relações interpessoais, né? Até porque se a gente for ver no livro que esse recurso de se criar os animais é um recurso para estimular a empatia, e o mercerismo também, né, como religião no livro tá nesse caminho. Acho que no filme eles conseguiram trabalhar isso muito bem na construção dos replicantes fugitivos, principalmente agora eu não vou me lembrar do nome, o replicante líder, que acho que não só o personagem, mas o ator interpretando o personagem, ele marcou positivamente, assim, ainda muitas gerações de fãs depois das exibições iniciais do filme, né? Dificilmente não vai ter alguém que não conheça Blade Runner e não se emociona um pouco quando ouvir aquela citação final, né? Tá a vida se escorrendo como lágrimas na chuva. Hora de morrer, né? Então, assim, acho interessante como eles conseguiram transmitir isso bem com relação ao Deckard e a replicante, né? Esqueci o nome da personagem, que faz a secretária no filme, tanto como os replicantes são caçados de fato. Acho que Rachel, né? Isso, a Rachel. Acho que a voz narrativa ali do filme consegue colocar a gente numa situação muito difícil para não sentir empatia por esses replicantes por motivos mais diversos. Acho que foi uma troca bem interessante, assim, de uma obra para outra. Mas só isso que eu queria complementar, só. Vou pedir a licença de vocês para falar de alguns comentários aqui no nosso chat ao vivo, né, sobre a questão dos animais, né? A Amanda comentou aqui, né, falou que tem uma categoria na literatura que se chama, não vou saber pronunciar direito, roman axé, acho que é em francês, eu não sei falar francês, me desculpem. E essa categoria se refere a duas formas de interpretação: aqueles que sabem o segredo bibliográfico do autor e aqueles que não sabem. E aí ela continua comentando: eu acho que os animais do filme são como um segredo. Quem leu o livro vai entender. Quem não leu, nem notará de tão tangencial que é posto na cena. Como quase uma brincadeira do diretor Ridley Scott, né? E a Gaia comentou aqui abaixo: eu tinha pensado os animais do filme mais como um agrado ao espectador que leu o livro. Tipo, ela abriu aspas aqui, não venha reclamar que não tem o rolê dos animais, né? Ou seja, um easter egg ali, né? Como o pessoal chama hoje em dia, né? A nova geração de nerds vai falar easter egg no filme. É interessante que, como o Bruno falou, né? Tem essa centralidade no livro, que o animal é meio que ter o animal e cuidar dele, meio uma forma de demonstrar empatia, né?
E, ao mesmo tempo, o teste ali que ele aplica nos androides, né, e tem uma das primeiras cenas do filme sobre isso, mostra esse teste sendo aplicado, ele é um teste que basicamente está tentando ver se aquele indivíduo, né, não sabe se é orgânico ou não, se ele demonstra empatia. E essa seria a principal diferença entre um ser humano e um androide, né? E eu acho que então, essa parte da empatia pelos animais é preferido no filme pelo tratamento de uma empatia com androides, né? Eu não sei se você concorda com isso. Sim, eu concordo e eu achei interessante que você mencionar a escala, né? Falando agora de algumas coisas que têm mais similaridade, né, entre as duas obras. Uma delas é exatamente essa escala Voigt-Kampff, não sei pronunciar muito bem, esse aparelho que mede a reação de vergonha, um estímulo moralmente chocante. A escala permanece ali, né? Mas realmente ela é adaptada, porque... Aliás, existem perguntas em torno, sim, de questões chocantes envolvendo animais, né? Mas isso no filme quase passa despercebido. No livro a gente tem a oportunidade de perceber que esse questionário, todas as perguntas se referem a algum tipo de agressão ou violação de animais, e a escala mede, na verdade, né, se você tem o seu achatamento de afetos, ele é deflagrado, ele é denunciado, se você não reage instantaneamente, né, num tempo mais curto, de maneira assim a ter asco, né, desse tipo de pergunta. Então as perguntas geralmente, né, giram em torno disso, né, de um animal que foi morto, de algo feito de couro, né, ou enfim, uma situação X que acontece. Ali eu achei que a escala ela aparece no livro e no filme, né, de maneira bem próxima, só que essa empatia ela é um pouco menos direcionada, né, aos animais no filme. Eu queria falar rapidinho de um objeto, já que você mencionou, Kaiser, anteriormente, Vinícius, o óculos. Oi. Desculpa te interromper, é só para fazer um acréscimo nisso que você estava falando antes de você passar para outro tópico. Como eu achei interessante, e não sei se foi só a minha leitura, mas mais no filme do que no livro, fica marcante para a gente a crítica em cima do teste quase impronunciável aí, como que, além de alguns androides já conseguirem passar como não replicantes, né, no teste, por fingirem ou simularem empatia, como mostra que alguns deles, inclusive, são mais empáticos do que os próprios humanos. E a gente começa a questionar até que ponto o teste é válido, até que ponto você pode medir a humanidade ou a desumanidade por um questionário, vamos dizer assim, né? E que os replicantes, eles, às vezes, nesse ponto, se mostram mais humanos que os próprios humanos, por saberem demonstrar melhor simpatia. Eu acho que não sei se foi uma crítica proposital ou não, acho que sim, né, conhecendo as outras obras que a gente já trabalhou, mas achei um ponto interessante. E, ao mesmo tempo, é quase que como dizendo que, com o avanço da tecnologia ali dos androides, essa distinção entre o que é humano e o que é um replicante deixaria de existir, deixaria de fazer sentido, né? Que fica premente se a gente considerar o final do livro, né? O episódio lá com o sapo no final, né? Eu confundo todos os animais. Sim, é o sapo. Acho que a gente está passando a palavra para você. Não, é porque agora há pouco você mencionou a questão dos óculos, né? Que, enfim, os óculos que Sloat desistira de limpar e que usava sempre enevoado de sujeira radioativa. Perceberam, vocês lembram como é o óculos do sujeito no filme? Não é um óculos normal, né? Ele tem uma coisa que amplia, né, os olhos, né? E essa questão, o óculos permanece como um objeto, né, que, enfim, marca a personalidade
daquele personagem, mas no livro é um óculos normal, só menciona um óculos que fica sujo e que ele vai se recusando a limpar como quem aceita a morte. Já no filme, né, essa coisa que a gente estava falando da aderência à linguagem, né, o óculos ele projeta, né, o globo ocular do sujeito, do chefe, né, para fora. Ele se torna uma pessoa um tanto assim pitoresca com aquele adereço, né? A gente olha e fala, bom, essa pessoa ela é os próprios óculos, né? Assim, como se aquilo fizesse parte enfim, do seu corpo ali. Mas enfim, eu queria comentar também algo que o Bruno disse, que no livro, em algum momento, o caçador de androides ele é interpelado, né, sobre essa questão da confusão, né, entre o humano e o não humano. Quando ele vai aplicar a escala, as pessoas, se não me engano, a Rachel pergunta para ele: você não já chegou a matar ser humano aplicando esse teste, não? No sentido de se confundir, né? Você não... Porque se isso não aconteceu, isso vai acabar acontecendo. Porque esse teste lida, né, com essas questões, né, são cada vez mais próximas de serem contempladas por uma programação sofisticada, né, que é o que os Androids Nexus 6 têm, né, uma programação cerebral tão sofisticada que consegue se passar por humano. Mas, em contrapartida, ela se preocupa, né, ela fala, olha, essas conectividades cerebrais, né, como o Bruno mencionou, já são superiores a alguns seres humanos. Então, o que vai acontecer é que se essa escala, né, de repente você continuar com esse trabalho utilizando essa escala, pode ser que você venha a aposentar seres humanos, né, de maneira equivocada. Então, é muito interessante, eu acho, esse dilema que ela põe também, né, que é colocado para o matador, né, de que, olha, hoje em dia não só a confusão é dos dois lados, né, não só o androide pode se passar por ser humano, como um ser humano pode ser confundido com um androide e ser morto. Então, isso é um dilema posto para ele, né, olha, não é tão... Essa escala, ela pode ser muito eficaz, mas cada vez menos, né, cada vez menos se a gente está lidando com programações cerebrais sofisticadas. Colocado ali como se estivesse no momento em que ocorre uma perda da humanidade dos seres humanos e um ganho de humanidade pelas máquinas, né? Em alguns casos, uma inversão ali. Vinícius, tem uma coisa que eu queria te perguntar sobre a adaptação, mais desse roteiro, né? Desse texto para... duas coisas, na verdade. Uma, inclusive, é se perguntar se a gente pode chamar que é um filme adaptado do livro ou se ele é inspirado apenas no livro, né? Qual a diferença disso? Eu já vi o pessoal na imprensa, né? O filme é inspirado em tal obra, né? Em tal texto, ou é adaptado, né? Qual a diferença de uma coisa para outra? E eu acho que vou deixar você responder, depois eu queria perguntar sobre as personagens ali, femininas. Vou te responder dizendo que não sei, né? Mas acredito que pode só ter duas questões, né? Uma obra adaptada, uma obra inspirada, uma obra livremente adaptada. Eu acho que talvez esses termos, eles digam respeito, né, ao hipóteses, né? Duas hipóteses, eu penso. Uma é o grau de fidelidade narrativa, digamos assim, né, de a quantidade de elementos que são trazidos, ou se aquilo é um ponto de partida, uma inspiração propositalmente mais livre e, enfim, para não ser colocado ali como algo que deva muito à obra original. Enfim, eu acho que no sentido de conquista de liberdade também vejo a inspiração nesse sentido, né, que busca dialogar com outra obra, mas de uma maneira mais solta, mais livre. Mas eu penso também, a segunda hipótese é que pode ter a ver com direitos autorais, né? Eu acho que adaptar e inspirar, isso envolve diferentes qualidades de direitos autorais, né? Então, me comprometo a voltar, né, como comentador, né, no chat em algum próximo encontro para retomar esse assunto, mas por hora eu tendo a imaginar esses dois aspectos, sabe? Um em termos de
fidelidade de elementos, né, e, enfim, semelhança narrativa, e outro em termos mais comerciais, né, porque quando a gente fala disso, né, o que você imagina? Existe também um apelo comercial quando você adapta uma obra, porque isso é uma forma, né, de fazer uma espécie de, enfim, uma plataforma cruzada, né, entre espectadores que se interessam, né, por não, além de obras específicas, gêneros literários e cinematográficos específicos. Então, você anunciar algo como adaptado, você automaticamente, né, promove um cruzamento de interesses entre aquelas pessoas que gostaram, se relacionaram, têm interesse naquele tipo de conteúdo, e você informá-las, né, olha, isso aqui tem a ver com coisas pelas quais você tem, né, interesse, afinidade. Então, me ocorre isso, sabe? Duas hipóteses, uma criativa e outra comercial. Eu vou, para fazer a próxima pergunta, botar aqui uma imagem para gente. O filme tem várias personagens femininas, né? Uma coisa que salta aos olhos é que todas as personagens femininas do filme são replicantes, são androides, né? Nenhuma delas é exatamente uma personagem principal, embora a Rachel tenha aí um destaque maior. No livro também é assim, né? Mas a gente percebe na adaptação cinematográfica que é feito ali um rearranjo de personalidades, de papéis e funções dessas personagens no filme em relação ao que elas tinham ali no livro, né? A ponto de uma das personagens que tem no livro, né? Eu peguei essa imagem aqui da internet, alguém desenhou, no livro não tem imagem, mas essa personagem deixa de existir, né? No livro é a líder ali dos androides junto com o Roy Batty, né? Que no filme é o único líder ali, o personagem loiro ali, interpretado pelo Hauser, né? Rutger Hauer, o ator, não sei se é assim que fala. E o papel dela de co-líder é meio que transportado para essa outra personagem, a Pris, só que não no mesmo nível que o Roy ali no filme, enquanto no livro a Pris ela tem um papel mais secundário. Ela era um androide ali criado para prestar serviços sexuais, né, e não tem uma mesma inteligência que os outros, né. Ao mesmo tempo, no livro, o personagem ali do Descartes, né, o caçador de androides, se apaixona por uma personagem, por uma replicante, né, não se apaixona, mas sente uma atração, né, e empatia profunda por uma replicante que é chamada no livro de Luba Luft, né, que ela está escondida, se passando por uma cantora de ópera. No filme ela aparece com outro nome, Isora, né, mas também aquele papel ali de uma artista, né. Só que no filme ele não vai ter nenhum tipo de atração por essa personagem, a atração dele vai ser voltada para a Rachel, né, enquanto no livro ele tem atração pelas duas, né. Enfim, além de vários outros detalhes, né? Então, essas 4 personagens femininas, embora replicantes, né? Então, o termo feminino masculino talvez não se aplique tão bem, mas interpretados por atrizes no filme, é uma reorganização, né? Dessas funções, assim, até da relação do personagem principal com elas é feito para o filme. Esse tipo de alteração, então, mais profunda, assim, da personalidade, do papel dos personagens, que aconteceu no caso desses 4, você entende que serviu a uma função de simplificar a narrativa, de deixar mais claro, e tem alguma coisa a ver com serem personagens femininas, e aí se deu uma maior liberdade a mexer nas histórias dela e simplificar, ou não? Ao ver o filme, uma das primeiras coisas que eu observei também foi a supressão, né, da personagem, que eu não sei se a pronúncia é Aira, Irã, né? Enfim, que no livro ela está na primeira e na última cena, né? Não só nessas, mas só para a gente observar, né, a presença e a importância dela
Opa, aconteceu algo? Que é a esposa dele, né? Que é a única mulher orgânica da história, né? Sim. E aí, ao suprimi-la, né, o filme se apresenta deixa de ter, né, uma mulher que não seja replicante, que não seja androide, e quase todas morrem, né? Só, se não me engano, resta uma, né, que é a... Você estava projetando os nomes, agora eu não vou conseguir lembrar sem ver o título. Peraí, vou colocar de volta. Sim, sim. Então, aqui, a única que permanece viva, né, no filme é a Rachel, certo? Então, você pergunta no sentido de... Bom, é um filme adaptado, né, dos anos 80, tal. Eu acho que se a gente for fazer um levantamento, né, de filmes, sobretudo desse período, cinema ali, não necessariamente moderno, mas já contemporâneo nos Estados Unidos, se a gente fizer um levantamento, eu acredito que vai ser uma recorrência infeliz, né? O fato de as mulheres não terem protagonismo, né? De elas estarem sempre amparando um personagem masculino ou de estarem ali em função, né, atendendo a determinadas situações da narrativa muito pontuais e objetificadas, de morrerem ao final, né? Então, eu acho que esse filme ele está em sintonia, né? Infelizmente, com toda uma cinematografia, né? Que vem sendo, né, repensada, revisitada no sentido de produção contemporânea, mas também de crítica, de olhar, né, para a história. Mas enfim, o comentário que eu teria a fazer é esse, assim, como isso é recorrente e que talvez esse tipo de percepção também, né, seja possível, né, para o espectador, né, seja uma coisa mais recente, né, por quanto tempo a gente não viu essas narrativas e ou isso não chamou atenção ou não provocou um incômodo, né. Eu acho que esse filme ele faz parte desse contexto e de um pacote, né, que por muito tempo funcionou e vigorou dessa maneira como algo normal. Não sei se vocês querem acrescentar algo mais ao comentário. Não sei se eu... Pô, você está fazendo várias perguntas, cara. Chega, eu tô suando aqui. Desculpa. Não, é isso. Não sei se o Bruno quer falar, mas se quiser falar de outros tópicos também, fique à vontade. Só fazer um comentário aqui que apareceu no chat da Olga, que está nos assistindo, né? Da questão que você falou dos óculos, né? Que você trouxe, né? Que ela falou que é uma questão interessante dessa dos óculos, que também pode vedar o fundo da alma, né? Ou a leitura da pessoa. Interessante que tem esse ditado, né? Os olhos são o espelho da alma, algo assim. E no livro tem esse personagem com os óculos sujos, né? Para meio que perdendo a alma. E no filme é incluído um personagem que não existe no livro, que é o cara que constrói os olhos dos androides, né? Fica lá numa sala gelada, né? Talvez. Que legal. Que legal esse comentário, assim, os óculos opacos, né? Que nos permitem, tem um sentido meio reverso, né? Em relação à visão. Em vez de corrigi-la ou ampliá-la, né? Se apresenta como um anteparo, algo que impede, né? E, inclusive, esse personagem que fabrica os olhos, né? Ele está presente no filme e não está no livro. E esse personagem dos óculos, ele é morto no filme de maneira bem bizarra, né? Ele tem os olhos arrancados. Tipo assim, quase que arranca o óculos, olho e tudo que tiver à frente ali, né? E com o comentário ali do Android, né? O Roy Batty, né? O representante líder ali,
e quando vai matar esse personagem no filme fala que, não vou lembrar a fala exatamente, mas é algo como que você não acreditaria no que eu vi com os seus olhos, né? Ou seja, com os olhos que você construiu para mim. Né? Interessante. E falando nessa questão de olhos, né? Eu queria ler um outro trechinho do livro aqui, bem curto, que é interessante porque vai ter depois uma relação com os olhos, né? O filme, ele se encerra num ponto ali da história que no livro você tem, né, que é praticamente logo após a eliminação dos replicantes, e no livro você ainda tem ali 2 capítulos depois, né, envolvendo essa questão religiosa que no filme foi retirada. E nesse final do livro tem um trecho aqui, que é esse que eu vou ler, que fala assim, né, é um pensamento ali do personagem principal de Descartes, né? Tinha esquentado agora. Evidentemente, o tempo havia passado e ele sentiu fome. Não comia nada. Sabe Deus por quanto tempo. A fome e o calor combinados, um gosto de veneno semelhante à derrota. Sim, pensou, é isso aí. De algum modo obscuro fui derrotado. Por ter matado os androides, por Rachel ter assassinado a minha cabra, que é o que acontece no livro, né? Ele não sabia. Mas enquanto prosseguia, um véu diáfano e quase alucinatório baixou sobre sua mente. Encontrou-se no limite, sem ter noção de como havia parado ali, a um passo de uma queda certamente fatal de um precipício. Uma queda humilhante e inevitável, ele pensou, caindo sem parar, sem que houvesse uma única testemunha. Não existia ali ninguém para registrar a degradação dele mesmo, ou de quem quer que fosse. Qualquer coragem ou orgulho que pudesse se manifestar, ali acabariam desperdiçadas. As pedras mortas, as ervas daninhas afetadas pela poeira, ressequidas e moribundas, nada perceberiam, nada recordariam sobre ele ou sobre elas mesmas. E essa é uma parte da história que não existe no filme, né? Mas no filme tem um monólogo ali final do personagem Roy Batty, né, que está representado nessa imagem aqui do lado, que de certa forma parece uma tradução disso, né, colocado em outro personagem, mas para manter essa reflexão ali no filme, que ele fala no filme dele, né, no momento de sua morte, digamos assim, picante. Ele fala, eu estou com a fala em inglês, vou tentar fazer uma tradução aqui simultânea, né? As últimas palavras dele ao morrer, né? Eu vi coisas que pessoas como você não acreditariam, né? Naves de combate em chamas no cinturão de óleo. Eu assisti raios se brilhando no escuro perto dos portões de Tannhausen. Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva. É hora de morrer. O Bruno já tinha citado aí uma parte dessa fala, né, que é uma fala clássica, né, do filme, ficou conhecida assim como o monólogo das lágrimas na chuva, né? Então, quer dizer, uma fala do filme que passou a ter um título para a fala, né? E que recentemente o ator que fez o personagem faleceu, né? E lendo sobre o falecimento dele e tudo, é que eu descobri que essa fala final foi criada pelo ator, né? Não havia no script, não sei se ele tinha lido o livro e fez alguma de transporte justamente dessa ideia, desse texto, do trecho do livro para essa fala, porque passa de certa forma a mesma ideia, né? De que do término, né, da vida e das individualidades, né? E de que aquilo que a pessoa foi, no caso o replicante, ou no livro o próprio caçador de androides está fazendo essa reflexão, aquilo que a pessoa foi vai desaparecer, né, como lágrimas na chuva, né? E isso me chamou muita atenção, essa, digamos assim, uma adaptação da ideia do texto para o filme com um texto, né, uma fala completamente diferente, até o outro personagem, né, mas responda ali a ideia. Faz uma paráfrase, né, em que mantém-se, né, as intenções e
mas com outras palavras, outra forma de construir. Tem uma coisa muito interessante também, né, no processo de adaptação em relação aos diálogos, que me ocorreu agora também, que você falou, né, que o diálogo foi, o monólogo foi construído pelo ator, né, do filme. Uma das preocupações, né, em relação à fala, ao diálogo, quando a gente vai fazer uma adaptação literária, enfim, escrever um roteiro, esse roteiro também precisa ser adaptado quando vai ser encenado, né? Muitas vezes ele não é literal por um motivo de que as palavras, além de os diálogos, né, os textos, além de ter significado, eles precisam caber, né? Caber na boca do personagem. O que é esse caber? É parecer que parecer não, é ter, né, uma sintonia, né, com a personalidade daquela pessoa que está dizendo aquilo. Um texto literário, ele às vezes funciona muito bem como algo para ser lido, mas na linguagem oral ele perde potência, né, na oralidade. Então, eu acho que todos esses aspectos a gente observa assim quando pensa na adaptação de diálogos. Teve alguns diálogos que eu achei incríveis assim do livro do livro para o filme, por terem conseguido manter assim quase a integralidade, né? Como soa bem, né? Como soa bem, a gente lê isso, né, em voz baixa enquanto está lendo o livro, e isso tem uma força, a gente vai ver isso na tela e funciona super bem a ponto de ter alguns diálogos integrais, e outros não estão ali de maneira literal, né? E aí acredito que passa, né, para além de uma questão de conteúdo, digamos assim, né, de intencionalidade, mas passa também por uma questão de adaptação estética, né? A coisa precisa soar de uma maneira interessante na linguagem que está sendo trabalhada ali, né? Então, se na oralidade, né, ao dizer isso para um outro personagem, isso soa mal, isso soa estranho, né? Então, os processos de lapidação, de paráfrase, né, no percurso de adaptação, eles giram um pouco em torno disso, sabe? De fazer caber, de tornar interessante, e às vezes precisa ser totalmente reescrito, né? As ideias vão permanecer, mas a forma ela vai sendo modificada, né? A partir da personalidade que o ator vai trazendo para um personagem, ou para quem escreveu o roteiro, e que, né, colocou ele dentro de dentro de um outro grupo, dentro de um outro contexto. Então, tudo impactando. Sim, e até essa questão da adaptação, né, nem sempre ela é, mesmo para quem está executando, né, principalmente para quem está executando, eu diria, não é tão tranquilo, né? Eu li um pouco sobre esse filme, né, o que aconteceu ali. Os filmes têm 5 montagens diferentes, né? Eu acho que eu cheguei a assistir pelo menos 2, né? Algumas têm o narrador, que você comentou no início aqui do nosso encontro, né? Que é o Harrison Ford falando a narração, e na versão do diretor, por exemplo, a narração foi retirada, né? Porque no lançamento original do filme foi uma imposição do estúdio que fosse colocada uma narração, porque os produtores acharam que ficou ali muito hermético, precisava ter uma explicação para o público, né? Depois o diretor, na versão do diretor, ele tirou a narração que não gostava, né? E até de histórias do roteirista que iniciou a adaptação, teve brigas com o diretor, né? Justamente sobre como adaptar e onde focar, né? Então, é muito interessante essa história também, né? Achei legal, não sabia que as outras versões contavam com essa narração, né? Com esse outro elemento de linguagem, assim, né? De fato, assim, a narração, ela às vezes é estigmatizada, né? Pelo fato de ser usado de forma pobre, né? Exatamente quando ela pretende ser explicativa. Então, existe um estigma, né? Que é o uso da narração, da voz em off. Às vezes ela aponta para algo, né, redundante ou para algo explicativo demais, e isso não é exatamente, né, uma função intrínseca da narrativa, da narração, né? Pode ser isso, pode não ser,
quando ela aponta para esse caminho, às vezes é um recurso que fica, né, um pouco limitado, né? E aí talvez pode ter girado em torno disso a opção ter sido não, pela narração ter sido não do realizador, mas do estúdio, né? Que está em busca de, às vezes, de outro objetivo, né? Como entendimento, né? E uma relação com uma possibilidade de um público mais amplo possível se relacionar com aquela obra. É isso que né, que o estúdio pretende, né? Ainda mais um filme desse formato, né? Arrasa Quarteirões, apesar de que, pelo que eu vi, não foi muito bem sucedido à época, mas esse é um filme bastante emblemático, assim, na história do cinema americano. É um grande investimento ali, né? Sim. Gente, estamos nos aproximando aqui das 4 da tarde, que é o nosso horário de encerramento. O tempo correu, né? É sempre assim quando a conversa é boa, né? E para mim foi ótima essa conversa aqui com vocês. Agradeço muito a presença do Vinícius, né? Que trouxe aí pro círculo um pouquinho dessa visão de como é adaptar algo para uma obra cinematográfica, né? Cinematográfica, seja cinema, seja TV, né? Audiovisual. Então, essa outra perspectiva muito interessante, né? Que a gente sempre vê, sempre que sai um filme ou série baseada num livro, sempre tem discussões acaloradas na internet, né? Não, mas tirou o personagem que eu gostava, né? As pessoas sofrem, choram, brigam, né? E é muito legal conversar um pouco sobre esse processo com você, Vinícius. Muito obrigado pela sua presença. Bruno, quer fazer um comentário? Não, acredito que não. Acho que foi uma discussão muito rica de hoje, complementando nosso último bate-papo. Foi muito bom a gente finalmente poder falar desse texto, que eu acho que, sem exagero, ele é considerado um texto seminal, assim, para estabelecer vários dos paradigmas, dos arquétipos que marcaram a ficção científica e ainda marcam, né, até hoje. Sim. Vinícius, vou deixar então fazer comentários finais aqui, né? A gente não está com outras perguntas no chat, né? Então, os comentários aí. Não é exatamente comentário, né? Mas no sentido de agradecer o convite, agradecer o pessoal que comentou, que acompanhou ao vivo pelo YouTube, dizer que realmente eu fico muito grato porque esse tipo de convite ele nos estimula a refletir, né, sobre algumas coisas que sem esses convites talvez a gente não tivesse essas oportunidades, né? Então, quando você me chamou, né, vocês me convidaram para dialogar, assim, inicialmente a gente fica meio receoso, né, não sei se estou, né, se tenho realmente coisas a trazer, né, coisas legais para contribuir, se vou estar à altura do circo que já acontece aí há tanto tempo, mas eu encarei mesmo como uma oportunidade. Falei, poxa, já, né, que o pessoal fez essa lembrança e me sinto muito honrado por isso, vamos passar aí, né, uma semaninha, 2 semanas dedicando a ler, né, o material e refletir, né. Então eu agradeço por essa oportunidade de ter pensado sobre alguns assuntos até aqui, né, e agora, a partir das conversas, a partir das provocações que vieram aí, tanto aqui, né, na sala quanto no chat, são outras reflexões que se desdobram, né. Então, por isso eu sou muito grato, viu? Valeu. A gente que agradece, Vinícius. A gente vai encerrando e eu já convido todo mundo que está assistindo ou que vai assistir a gravação que vai ficar aqui no canal do YouTube, para daqui a 2 semanas, dia 17 de fevereiro, a gente tem outra live do Círculo de Leitura, já falando de um outro texto, né, um primeiro encontro sobre o outro texto, chama A Razão, não é isso, Bruno? Do Asimov, do Isaac Asimov, um outro escritor, que é um texto que está na coletânea Eu, Robô, né? Diga aí, Bruno. Não, só comentar que a gente também vai ter oportunidade de falar um pouco sobre a adaptação. Bom, imagino que sim, né? Apesar de que a adaptação, ela foge, diferente da adaptação que foi feita do Androids Sonham com Ovelhas Elétricas para o Blade Runner. Essa foi uma que pegou só pontos bem
elementares, assim, da narrativa dos contos. E nas narrativas como um todo, elas infelizmente não aparecem no filme. E eu acredito que essa história em especial, Razão, ela vai dar bastante pano para manga aí para a gente poder discutir, continuar discutindo sobre o mundo maravilhoso dos seres não orgânicos aí, né? Está desligado seu microfone, Kaiser. Opa, sempre cometo esse erro em algum momento da live. Então fiquem ligados no nosso perfil do Instagram, o @Círculo de Leitura IFB, onde a gente faz a divulgação dos encontros, tá? Qual é o texto, qual é a programação, para ficarem a par, nos sigam lá. Mais uma vez agradeço, Vinícius, por ter aceito o convite. Foi uma discussão assim, enriquecedora e espero que todos tenham gostado. Boa tarde a todos aí.